Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Bora lá, Donizete. Chegou a sexta-feira e eu estou aqui abismado com quanta grana, viu? O orçamento foi aprovado ontem, né? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Foi aprovado, Matheus. Você viu o dinheiro, Matheus? Como tem dinheiro, hein, Matheus? Quanta grana, Donizete. Muito dinheiro, Matheus. Depois de 90 dias, felizmente, o orçamento foi aprovado. São 11 bilhões e meio para a emenda de comissão. 14 bilhões e 300 mil de bancadas estaduais. 19 bilhões para emendas individuais de deputados. 5,5 bilhões de senadores. Aí os partidos, Matheus. Você quer dizer? Vamos lá, o PL tem 4,88 bilhões. É isso mesmo, Donizete? Bilhões? Meu Deus. O MDB, 2,5 bi. União Brasil, 2,28 bilhões. PSD, 1,4 bilhões. Podemos, 0,7 bilhões. É isso? 700 milhões. Milhões, né? Aí vamos ouvir o orçamento total, 50,4 bilhões, né? Para emenda parlamentares. Isso, exatamente. Vamos A ministra Gleisi Hoffmann aprovou esse orçamento, prometendo pagar 6 bilhões que está empenhados e estava atrasado. Vamos ouvir aí o Alcolumbre Morto feliz com a aprovação do orçamento. Vamos lá, dinheiro, né, Donizete? Vamos ouvir. Desta construção coletiva dos partidos políticos, das lideranças partidárias, do envolvimento do governo na construção também de aprimorarmos e de termos a compreensão de que o parlamento tem a peça orçamentária, que é a mais importante do processo legislativo, como fundamental, e é merecido que o parlamento brasileiro seja um ator importante nesta construção. E eu quero cumprimentar a Comissão de Orçamento, cumprimentar o senador Ângelo Coronel, o deputado Júlio, presidente da CMO, a todos os atores lá da CMO que nos ajudaram a construir a votação do orçamento. Relembrar a vocês que na outra sessão, onde nós votamos a reformulação da Resolução 01 de 2006, nós fizemos uma observação em um trecho da resolução, prorrogando a formação da Comissão de Orçamento até a votação do Orçamento do Brasil. E nós o fizemos com uma preocupação que era, caso não desse tempo de votar até o dia 25, quando a comissão era extinta, nós teríamos um amparo jurídico e institucional para deliberarmos sobre o orçamento. Mas estamos votando hoje. Então isso é uma resposta também para aqueles que pensaram em algum momento que nós estávamos prorrogando a composição da comissão de orçamento para um prazo indeterminado. Agora para as brigas, Donizete, será? Não sei, não. O Ministério do Esporte vai ter 2 bilhões e 300 milhões. Foi turbinado pelo PP. Que ainda está no governo, né? Sim, exatamente. Por enquanto, né, Donizete? Quem sabe por enquanto. Aí tem cidades, também tem quantos bilhões de cidades? Estava vendo aqui. É muito dinheiro, né, Matheus? Muita grana, Donizete, muita grana mesmo. Cidade, 18 bilhões, transporte, 29 bilhões, justiça, 22 bilhões. E aí tem o dinheirinho dos deputados, né? E o orçamento cresceu em 2024, foi 47,8 bi. Agora é 50,4 bilhões. Transporte 29, cidade 18, justiça 22. São os maiores beneficiados. O maior partido é o PL, como você já disse, 4 bilhões e 880 milhões. MDB 2 bilhões e meio, União 2,280 milhões, PSD 1 bilhão e 40 milhões
e o Podemos 700 milhões. Aí tem dinheiro de órgãos, Embrapa 4 bilhões e 700 milhões, Banco Central 4 bilhões e 300 milhões, Conab 1 bilhão e 900, Anael 3 bilhões e 200, INCRA 3 bilhões e 200, IBAMA 2 bilhões e 100 milhões e Codevasf 1 bilhão e 900 milhões. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete. Eu estava dando só uma olhada aqui ainda com relação a essa questão aí dos recursos, né? Que o PEDME entrou no orçamento, mas sem o total de recursos necessários, né? Vai precisar aí de créditos suplementares. Vai ter que arranjar dinheiro durante esse ano, Matheus. Senão o PEDME não vai ser mantido, né? Exatamente. Ficamos esperando essa história aí e acabou que não entrou com... Tiraram o dinheiro do PEDME e botaram em emenda de comissão. As emendas. E o PEDME não está assegurado. É um retrocesso muito grande para o país se o PEDME não for pago, né, Matheus? Exatamente. Vai prejudicar muitos alunos, Donizete. Mas é isso. A gente registra aqui também esse detalhe, como você disse, é importante demais. Agora vamos nessa, Donizete, porque o presidente Lula continua preocupado com relação à economia do país e quem concedeu uma entrevista ontem falando sobre os juros, sobre o trabalho feito pelo presidente, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? É. Bora ouvir? Vamos ouvir, sim. Eu penso que esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Você deve acompanhar esse debate. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic. Na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Essa narrativa, né, Donizete? Não sei não, sempre é a mesma quando sobe os juros, né? Não, é a última. Presidente, o último já tá presidente. agora, Matheus, subiu 14,25. Exatamente. E já é a segunda vez sob o comando do Galípolo, né? Diga-se de passagem. E aí o presidente pode falar nada, porque se a pessoa fosse o Roberto Campos Neto, ele tava tocando um tambor, não tava? Bumbo aí. Ora, não. Certeza. Ele falou mais, tá? Aí defendeu o presidente Lula com relação às ações para melhorar a economia. Vamos ouvir. Não é fácil, não é simples, envolve muitos interesses. O empresário não quer abrir mão dos seus privilégios. A classe política tem a sua dinâmica, não deve mesmo. O judiciário tem a sua dinâmica, o executivo tem a sua dinâmica. O maestro dessa orquestra, quer dizer, o presidente tem recebido esses insumos todos e, na minha opinião, ele está processando da maneira para além do possível. Ele está fazendo um esforço realmente grande de coordenar os poderes, de coordenar as ações, nos orienta na Fazenda, eu sigo diretrizes do presidente da República para conseguir os melhores objetivos. Trajetória da dívida, o presidente Lula assumiu o seu governo em 2003 com uma dívida líquida parecida com a de hoje e entregou ela mais de 20 pontos menor, 20 pontos do PIB menor do que recebeu. Então ele também tem preocupação, mas ele sabe que a conjuntura é muito diferente, que a herança recebida agora em 2023 é muito diferente do que ele recebeu, né, em 2003, e que nós temos um trabalho pela frente. Mas ninguém está se furtando a continuar e justiça seja feita. Eu ouvi do presidente Hugo Mota e do presidente Alcolumbre palavras de Haddad, vamos junto, vamos continuar. É isso. Olha, Matheus, só para dizer que a revista Veja traz que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que Eduardo se licenciasse do cargo, nem fosse morar nos Estados Unidos. Ficou contra a decisão do filho. Ele queria que ele ficasse aqui acompanhando, o ajudando nesse embate que ele trava. Mas
o Eduardo Bolsonaro não só se licenciou por 122 dias, como está dizendo que nem volta mais para o Brasil. Ele fazer política nos Estados Unidos é difícil, não é não, Matheus? Se é difícil fazer daqui, Donizete, imagina, hein? Hein? Aí, para terminar, Matheus, briga feia entre Silas Malafaia e o presidente nacional do Republicanos, que é bispo da Igreja Universal. O Malafaia briga até com a sombra dele, né? Cada dia está se isolando mais, né? Lê a matéria aí, Matheus, no Globo. Vamos lá, a matéria diz o seguinte: atrito de Malafaia e líder do Republicanos expõe racha de alas evangélicas. Apoio ao projeto de anistia para o 8 de janeiro reacende disputa histórica entre Assembleia de Deus Vitória em Cristo e Universal. Briga por poder, hein, Donizete? Precisa se meter nisso? Sei não. O Malafaia baixou o nível contra o Republicano, chamou ele de safado, foi baixaria. Aí o presidente republicano Marcos Pereira retrocou. O Malafaia tem se isolado muito, né, Matheus? Tem se isolado muito. Esse radicalismo dele tem o isolado, mesmo no mundo evangélico. Todo mundo acha que ele está querendo quer ganhar no grito. E no grito é difícil ganhar. Vamos dar uma paradinha, Matheus. A gente volta já já, que tem uma bomba. O governador Eumano de Freitas dá uma entrevista exclusiva. São 10 páginas. Para quem estiver vendo no celular, a entrevista exclusiva de Eumano na revista Veja, das páginas amarelas. E ele falou ontem sobre os ataques aos provedores de internet. Tá animado, e a briga de Eudoro com o Cid. A gente volta já. Momento Nero. Vamos nessa, Donizete. Nessa sexta-feira o Tatá vai acordar quem? Eudoro Santana. Foi valente. Enquadrou Cid Gomes na questão da filiação de Júnior Mano ao PSB. Eudoro ontem falou, meu amigo, o carão que ele deu no Cid Gomes. E os dois se desentenderam. Vai, Tatá, acorda, Eudoro. Vai, acorda, Eudoro. Acorda, acorda. Se o Cid Gomes pensa que vai tomar o PSB fácil do Eudoro, ontem o Lula se reuniu com o João Campos, que deve ser o novo presidente do PSB. Você sabe quem estava na reunião, Matheus? Quem? Ministro Camilo Santana. Acertei? Acertou. Lê a notícia logo antes de botar o Eudoro falando. Ele estava na reunião com o João Campos e o Lula. O Lula escolheu o lado na briga Eudoro versus Cid Gomes. O Lula estará ao lado de Eudoro e ao lado de Camilo. Já disse isso ontem ao João Campos. Bota aí, lê a notícia que saiu na coluna do Estadão. Aqui você sabe tudo de primeira mão. Lê a notícia, Matheus. O presidente Lula recebeu ontem o prefeito de Recife, João Campos. Na reunião do Planalto também estava o ministro da Educação, Camilo Santana. Governo e prefeitura fecharam acordo no valor de R$900 milhões relativos à complementação do antigo Fundef. Você viu aí? Aí é a matéria administrativa. Política, o Lula disse ao João Campos: o PSB de Ceará é de Eudoro Santana. Agora você escuta o recado de Eudoro a Cid Gomes. Meu filho, meus cabelos brancos dizem muito. Olha o recado que ele disse. Não sei, nunca conversei com o Júnior Mano. E ele falou mais. Bota ele falando. Nós temos que contar que ele entrou pela Nacional, ele tem vamos dizer assim, a entrada dele foi informada na executiva aqui pelo senador Cid. Esse é um assunto ainda que está... Então, as denúncias são coisas que existem aí e nós defendemos com toda a transparência que quem é culpado tem que pagar. E nós, evidentemente, não vamos aceitar ter no partido, vamos
aqueles que foi comprovado que tem ligações, problema das facções, que isso é um desastre para o país. Então, mas como está tudo aí em nuvens, isso aí a gente está aguardando que se comprove essas coisas ou não. E recado é para o prefeito de Choró, Bebeto Queiroz, e o recado para o prefeito Jardel Souza de Canidé e para o prefeito de Santa Quitéria Braguinha. Comprovado, vão ser expulsos. Se o Júnior Mano tiver também alguma acusação, alguma denúncia, o Eudoro também vai pedir a expulsão dele. O recado é a Cid, que achava que era dono do PSB e que está querendo tomar a vaga de delegado, que é de Eudoro, para ele. Mas me diga uma coisa, por que o Cid briga tanto pelo PSB se ele já disse que não é mais candidato a nada? Aí, Matheus, me explique, Matheus. Olha, o Cid mandou a nota dizendo que apoia o Elmano, eu li, porque comigo foi ou será, eu não vou me enganar, né, Matheus? Nós não vamos se enganar. Sim. Você concorda? Claro. Mas foi eu que dei a entrevista foi dada à ANC, não foi nem a nós, da Rede Plus, ou do CN7, ou do Jornal do Cariri, ou a mim próprio. Não foi. O Eudoro deu essa entrevista, tá aí. É vídeo. Você pode ir lá no meu Instagram, Donizete Arruda 7, aproveita, se inscreve lá, para me chegar a 150 mil seguidores. E tá faltando 30 mil, Matheus. Um pouquinho menos do que 30 mil. E aí ele disse isso. É um recado duro a Cid Gomes. Você concorda, Matheus? Sem dúvida. Claríssimo, inclusive, esse recado, né? E o Camilo já tinha dado um recado na quarta-feira. Quando ele fala dos candidatos ao Senado, ele não cita Júnior Mano. Ele cita Cid Gomes, Guimarães, Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa. Ou seja, o Camilo não esqueceu, é porque não quis citar. Ontem conversou com o João Campos. Então o Cid Gomes fica sabendo. Ele é aliado, o Camilo apoia para o Senado, mas entregar o governo e rifar a candidatura do Elmano, esqueça, o candidato à reeleição é Eumano de Freitas, que hoje está valente. Ontem, na inauguração da sede do Corpo de Bombeiro, onde era o edifício André, aqui na Dionísio Torres, em Fortaleza, né, Matheus? Exatamente, Donizete. Ele deu uma entrevista falando sobre a nova sede e o Elmano falou, também fez uma grave denúncia, Matheus, uma grave denúncia a empresários cearenses que se aliaram ao Comando Vermelho para os ataques aos provedores de internet e para tomar esse negócio e serem sócios do Comando Vermelho. Esses empresários estão doidos, não estão não, Matheus? Ninguém é sócio do Comando Vermelho, gente. O Comando Vermelho não tem sócio. O Comando Vermelho tem subordinado. Ai de quem desafia a autoridade dele, né? Não, Matheus? Vamos ouvir o governador Eumano falando? Vamos. Bora. Olha a Moab, fogo no motor, Moab, muita Moab. Declaração. O governador não tá fácil, não. O governador tá insatisfeito com esses ataques. Ontem incendiaram outro carro ali de trás do Bradesco da Bezerra de Menezes, Matheus. E também outro carro lá no Montese. Lá é o carro da Giga Mais, da Bezerra de Menezes. E o do Montese me disseram que foi da Brisonete. Mas as empresas não estão nem oficializando para evitar. Os funcionários estão tudo com medo. Na hora do vídeo que eu vi ontem, o funcionário da Giga Mais quase bate numa pessoa que estava filmando. Não me filma. É minha vida, eles estão certos. Medo. Eu nem postei, Matheus, porque eu vi o funcionário agoniado, com medo, porque estava sendo filmado a cara dele com a roupa. E a Giga Mais não tirou a farda, não. Estava fardado. Você viu esse vídeo, Matheus? Vi sim, Donizete. E
O pior de tudo é que a gente não postou, claro, porque a gente tem responsabilidade, mas o vídeo está circulando aí nos grupos de WhatsApp, né? O que é muito perigoso. Viralizou. Pois é. Vamos lá, vamos ouvir o governador. Sei das primeiras informações, já vi inclusive as imagens. Nós já hoje prendemos um chefe do Comando Vermelho aqui na nossa capital que estava envolvido efetivamente com essas ações. Temos ações a cumprir e podem ter certeza, o povo cearense, que nós vamos avançar muito nas investigações, na prisão dessas pessoas que querem trazer intranquilidade. As empresas têm empresário envolvido, nós já descobrimos isso. Nós vamos separar o joio do trigo, empresário envolvido com uma organização criminosa, de empresário sério que quer fazer o seu trabalho, está sendo impedido por uma aliança de empresários que estão articulados com a organização criminosa. Nós vamos separar o joio do trigo, botar na cadeia empresários e organizações criminosas que não querem deixar trabalhar de maneira decente e correta as empresas provedoras de internet no Ceará. Eita, Donizete. O governador tá de olho, hein? Hein? O governador tá de olho, né, Donizete? Tá. Inclusive, ó, vou já pedir para você também ficar atento aí ao seu telefone, que eu vou te passar uma informação que um ouvinte acabou de mandar para mim, certo? Aqui, nossos ouvintes sempre ligados, nos ajudando a fazer o programa ao vivo, e a gente vai apurar informação de que está acontecendo uma operação da Polícia Civil em Choró, tá, Donizete? Sério? Então tem musiquinha, né? A Polícia Federal! O ouvinte mandou inclusive fotos de algumas viaturas. Essa operação seria contra institutos que prestam serviço na saúde do município, tá? Mas a gente vai apurar tudo direitinho aqui, mas já adianta, porque a gente apura tudo no ar aqui, viu? Pela nossa produção, as nossas fontes até aí, manda a nossa produção, manda o Ricardo Lima, o melhor repórter policial hoje do Ceará, que é nosso apresentador também, já trabalhar aí, pedir nota à Secretaria de Segurança Pública. A polícia é um recado aí pro prefeito de Choró. Tem também, viu, Donizete? Eu acabei de receber também aqui uma informação de uma segunda operação, agora nos municípios de Tauá, Maracanaú, Maranguape, Quixadá e Pacatuba. Operação Purgation, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra pessoas suspeitas de integrar organizações criminosas. Então são duas operações, a gente está aqui apurando. Essas cidades aí não é prefeitura, não. Choró é prefeitura. Exatamente. As outras é contra Comando Vermelho, PCC, GDE e Massa, né? A segunda onde é essa, a segunda operação? A segunda operação, Donizete, Tauá, Maracanaú, Maranguape, Quixadá e Pacatuba contra organizações criminosas, tá? Suspeitos de participarem de organização criminosa. Já essa em Choró, na Secretaria de Saúde, tá, Donizete? Segundo os nossos ouvintes, já estou recebendo aqui de um outro ouvinte a mesma informação. Então, onde a fumaça há fogo, e a gente está apurando aqui, tá? A operação. Olha, Matheus, o governador Eumano deu uma entrevista que ele deu ontem à noite no Andréa. Ele disse que está insatisfeito com esses ataques. Ele denunciou que há alguns empresários, não é nem empresário, né, governador? Empresário que se torna sócio do Comando Vermelho é bandido. Faz parte de uma organização criminosa. É tanto bandido quanto o próprio Comando Vermelho, que é uma organização criminosa. E o governador falou numa entrevista exclusiva às páginas amarelas da Veja. Matheus, lê alguns trechos aí, a entrevista tem 10 páginas, já você vai ter acesso no meu Instagram, no meu Twitter, no meu canal de WhatsApp e nas páginas do CN7, você vai ver a entrevista na íntegra. Lê alguns trechos aí, Matheus. Donizete, vamos lá, vamos por ordem, né? Vamos começar aqui pela primeira pergunta que foi feita ao governador, pode ser? A gente vai fazendo por ordem aqui, para ficar bem organizado. A primeira pergunta foi a seguinte: o senhor construiu uma coalizão ampla em torno de seu governo com PSB, PP, Republicanos, MDB, PSD e outras legendas. Isso será possível na disputa eleitoral de 26, inclusive em nível nacional?
o governador respondeu, abre aspas, queremos que esse arco de alianças possa se manter. Temos a leitura de que a disputa da sociedade brasileira não é de um partido da centro-esquerda contra um partido da esquerda. A disputa é de um campo democrático contra uma força com forte viés fascista e ditatorial que é o bolsonarismo. Veja as investigações sobre o plano de tirar a vida do vice-presidente e do presidente da República, de golpe, de prisão, de morte de um ministro da Suprema Corte. Isso demonstra que tipo de força política nós estamos enfrentando. Portanto, o PT precisa ter muita clareza de deixar de falar apenas para a sua bolha e falar para a sociedade como um todo. O projeto de transformação do Brasil ocorre com esse conjunto de forças mais amplo, Donizete. Quer comentar? A manchete da entrevista é preciso sair da bolha. Vamos falar da relação dele com o Ciro, Matheus. O tempo da gente tá curto. Vamos lá, ele e o Ciro e o Cid. A relação dele com o Ciro e o Cid. Ele não quer conversa com o Ciro. Ele não quer conversa com o Ciro. Diz que o Ciro é inimigo, né? Exato, tá aqui. vamos lá. Na política, o PSB foi o partido que mais elegeu o prefeito de Ceará em 24, liderado por Ciro Gomes, que ensaia uma aproximação com o irmão Ciro, que é do PDT, e com quem estava rompido. Isso representa alguma ameaça à hegemonia do PT em seu estado? O que é que responde o governador Eumano? O governador disse o seguinte: não vejo como ameaça um partido da base aliada crescer. No que diz respeito à aproximação dos irmãos, enquanto família, espero que reatem suas relações pessoais. Mas do ponto de vista político, a postura que o Ciro tem hoje em relação ao PT, em especial ao presidente Lula e ao ministro Camilo Santana, é inaceitável e inviabiliza termos um relacionamento político positivo. O posicionamento dele falta com a verdade e é completamente desvinculado da realidade, seja no Estado, seja no país. É só olharmos os últimos resultados eleitorais no Ceará. O grupo político que o Ciro expressa não elegeu praticamente nenhum prefeito. A população está dando um recado claro para ele. E aí é o seguinte: o Cid é bem-vindo, se for para apoiar a nossa reeleição, até nós apoiamos para o Senado. Mas Eumano é candidato ao governo. Trazer o Ciro ao dedinho, nós não queremos conversa com o Ciro. Ele fala mais. Uma ameaça no Estado é o avanço da violência das facções criminosas. Como enfrentar essa questão? O que responde Eumano à revista Veja. A segurança é o tema mais desafiador. Diferentemente da saúde, a área em que construímos hospitais e apoiamos a rede básica e de atenção primária, na segurança pública, temos inimigos muito poderosos atuando, as organizações criminosas internacionais que estão muito capilarizadas em todo o território nacional. Temos buscado investir na área de inteligência, fazer estudos sobre lavagem de dinheiro, porque entendemos que é importante asfixiar essas quadrilhas. Furtos e roubos diminuíram, mas reduzimos muito pouco os índices de assassinatos no estado. Temos facções disputando território e usando os jovens pobres. Mais de 80% dos homicídios no Ceará são de pessoas que integram essas organizações criminosas. Comigo foi ou será. Tudo que você está ouvindo aqui, nós demos em primeira mão. A história das facções aí, do avanço que ele fala, dos ataques às provedores de internet que continuaram ontem, o governador anunciando que tem empresários se associando ao Comando Vermelho. Para terminar, Matheus, recentemente o crime organizado conseguiu derrubar a internet em vários lugares do estado do Ceará, inclusive no Porto do Pecém, um dos principais do país. Como impedir esse tipo de coisa? Eu te disse, Matheus, bonequinho, pra terminar. Já sei. Mas eu te disse. Governador respondeu: infelizmente a atuação do crime organizado ocorre no Brasil inteiro, não é o fenômeno de um só estado. O que temos feito no Ceará é enfrentar com muita força as facções. Temos reforçado nossas tropas e feito várias prisões, desarticulado grupos criminosos. Defendo sempre que haja uma união do país contra a violência, que os estados possam ter o apoio mais forte do governo federal, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso para verificar a questão das leis.
A entrevista completa você lê no CN7. Daqui a pouco vai estar publicado. Já tá, Matheus? E mais detalhes também no CN7 da operação contra o prefeito foragido de Choró, Bebeto Queiroz, e a prefeitura dele. E a operação da polícia contra facções em várias cidades do Ceará, como Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Tauá. Fui, Matheus. Fui. Até lá, Donizete. Segunda-feira, bom fim de semana pra você. Segunda você tá de volta aqui.